Aqui não é lugar de mendigo, não, senhora. Se não tem dinheiro para comprar, não fica mexendo nas coisas. Hoje você vai conhecer uma história que revela a crueldade silenciosa que muitas pessoas carregam e a justiça inesperada que a vida sempre traz. Em um mercado simples de bairro, numa manhã comum, uma idosa entrou devagar, segurando firme sua bolsinha desgastada. Ela não incomodava ninguém, não falava alto, apenas caminhava entre as prateleiras, escolhendo alguns alimentos baratos, olhando os preços com cuidado, como quem conta cada centavo. Mas bastou um pequeno equívoco, uma dúvida, um pedido de ajuda, para que tudo mudasse. A gerente do mercado, impaciente, estressada e acostumada a destratar quem julga inferior, e decidiu que aquela idosa seria seu alvo do dia. Falou alto, chamou a atenção de forma humilhante, afrontou como se estivesse lidando com alguém sem valor. Disse frases cortantes, cheias de desprezo, como se aquela senhora estivesse atrapalhando o andamento do estabelecimento. E o pior, ninguém fez nada. Clientes desviaram o olhar. Funcionários fingiram não ouvir. A idosa, com os olhos cheios de lágrimas contidas, apenas baixou a cabeça, como quem já sofreu esse tipo de tratamento muitas outras vezes. Mas o que ninguém sabia, e isso é o que vai virar a história de cabeça para baixo, é que aquela idosa carregava uma identidade que ninguém sequer imaginava. Por trás da aparência frágil, da roupa simples e da fala mansa, existia um passado poderoso. Existia uma história que transformou vidas. Existia um nome que, se fosse dito ali dentro, faria a gerente tremer na hora. E o destino sempre dá um jeito de fazer a verdade aparecer, porque aquela humilhação não passaria impune. Aquela falta de respeito teria consequências. E a gerente, que naquele momento se achava dona do mundo, estava a poucos minutos de descobrir que havia mexido com a pessoa errada. Não porque a idosa fosse agressiva, mas porque a verdade que ela carregava era maior do que qualquer autoridade temporária de um gerente de mercado. Essa história é sobre isso, sobre arrogância, sobre julgamento precipitado, sobre o peso das palavras. E principalmente sobre o momento em que a vida decide virar o jogo. Hoje você vai acompanhar cada detalhe dessa virada. Vai sentir a dor da humilhação, a tensão da injustiça e a surpresa do momento em que alguém finalmente descobre quem aquela idosa realmente é. Prepare-se para uma das histórias mais fortes que você já ouviu. Mas antes, se inscreve agora no canal. Sua inscrição é o que mantém essas histórias vivas. Ative o sininho para não perder a continuação. Deixe seu like, porque cada like ajuda essa história a alcançar mais pessoas. A idosa respirou fundo, tentando conter a vergonha que queimava como fogo dentro do peito. A gerente, com a ficha na mão e o olhar duro de quem acha que manda no mundo, repetiu em voz alta: "A senhora não entende o que eu estou falando. Se não tem dinheiro, não fica mexendo nas coisas." Alguns clientes olharam de lado, não por compaixão, mas por curiosidade. Era como se por alguns segundos a humilhação daquela senhora fosse um espetáculo barato para entreter. Quem achava que nunca passaria por aquilo. A idosa, com voz baixa, quase sussurrando, respondeu: Eu só queria saber se tinha um desconto nesse produto." Mas antes que terminasse, a gerente interrompeu, levantando a mão. "Desconto? A senhora acha que isso aqui é caridade? Se quer desconto, vai procurar outro lugar. Não atrapalha aqui não. Tem gente que paga de verdade por isso." As palavras cortaram mais do que qualquer agressão física. E a idosa, por um momento, pensou em ir embora. Pensou em abandonar o carrinho e sair sem olhar para trás. Mas algo dentro dela, um orgulho silencioso, escondido há anos, segurou seus pés no chão. Ela permaneceu ali, com calma, com uma força que ninguém naquele mercado seria capaz de entender. Um dos funcionários, um rapaz jovem, observava tudo de longe. Ele parecia inquieto, incomodado, como se reconhecesse algo naquela mulher, algo familiar, algo impossível. Ele se aproximou devagar, sem que a gerente percebesse. Chegou perto o suficiente para olhar bem nos olhos da idosa, e naquele segundo, sua expressão mudou completamente. O menino empalideceu, arregalou os olhos e recuou um passo, como se tivesse acabado de enxergar um fantasma do passado.
A idosa percebeu a reação dele, mas não disse nada. Apenas desviou o olhar, como quem guarda um segredo doloroso. A gerente, irritada por ver o funcionário parado, gritou: "Ei, você aí! Tá olhando o quê? Vai trabalhar!" O rapaz não respondeu. Continuou olhando a idosa com uma mistura de incredulidade e medo. Algo dentro dele tremia, algo que ele tentava há anos esquecer. E era claro que ele sabia quem aquela mulher era, mas ainda não era momento de revelar. Enquanto isso, a gerente se aproximava ainda mais, agora com um sorriso irônico no rosto. "Vamos, senhora, anda logo. Tem fila atrás da senhora. A gente não pode ficar perdendo tempo com gente que não tem condições." A idosa fechou os olhos. Uma lágrima contida finalmente escorreu. O mercado inteiro parecia assistir, e no silêncio que tomou o ambiente, algo estranho aconteceu. Uma mulher elegante que observava tudo de longe começou a caminhar na direção da idosa. Passo firme, rosto sério e um olhar que não deixava dúvidas. Ela sabia alguma coisa importante. A gerente, percebendo a aproximação da mulher elegante, ajeitou o cabelo, estufou o peito e tentou se recompor, achando que finalmente teria alguém do seu lado para reforçar a humilhação. Mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O jovem funcionário deu 2 passos para trás, nervoso. A mulher elegante deu 2 passos para frente. E a idosa, silenciosa, se mantinha firme, como se fosse um poste no meio do vento. Era como se 3 mundos estivessem prestes a colidir. E quando a mulher elegante finalmente parou diante da idosa, o mercado inteiro prendeu a respiração. Ela abriu a boca para falar. E aí, exatamente nesse momento, algo inesperado interrompeu tudo. A mulher elegante ficou diante da idosa por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O silêncio tomou o mercado, como se alguém tivesse desligado todos os sons de repente. A gerente, tentando parecer importante, ajeitou a roupa e sorriu falsamente. "Pois não, senhora. Precisa de ajuda com essa situação." A mulher elegante sequer olhou para a gerente. Seu olhar estava fixo na idosa, profundo, pesado, como quem enxerga muito mais do que o que está diante dos olhos. A idosa, por sua vez, manteve a cabeça baixa, como se esperasse por esse momento há muitos anos, ou como se tivesse medo do que estava prestes a acontecer. O jovem funcionário continuava inquieto. Ele não tirava os olhos da cena e, quanto mais observava, mais parecia entrar em pânico. A mão tremia, a respiração acelerava, como se memórias antigas e dolorosas estivessem voltando à força. A gerente, percebendo que estava sendo ignorada, bateu a mão no balcão. "Ei, tá todo mundo mudo agora? Tem cliente esperando. Vamos resolver logo isso." A mulher elegante ergueu lentamente o rosto para encarar a gerente. Foi um único olhar, apenas um. E de alguma forma, aquele simples gesto fez a gerente empalidecer por um instante, embora tentasse esconder. A mulher então voltou sua atenção para a idosa e disse, com voz firme, baixa e carregada de emoção contida: "Senhora, é realmente você?" A idosa fechou os olhos. O corpo dela tremia, mas não de fraqueza, e, sim, de lembranças, como se estivesse revivendo algo que ela gostaria de ter enterrado há muito tempo. Em seguida, a idosa abriu os olhos devagar, olhou para a mulher elegante e respondeu num sussurro quase imperceptível: "Não aqui, por favor." A gerente confusa deu uma risadinha irônica. "Que isso agora? Drama? Mistério? Esse mercado virou novela?" O jovem funcionário, não aguentando mais, deu um passo à frente. "Gerente, por favor, para com isso." Ela olhou para ele surpresa. "Vai me dar ordem agora?" O rapaz engoliu seco, mas não recuou. Os olhos dele estavam cheios, não de raiva, mas de medo. Um medo real, profundo. Ele olhou para a idosa como quem tenta pedir perdão com o olhar, como se tivesse uma dívida enorme com ela. Uma dívida que a gerente jamais imaginaria. A mulher elegante, então, colocou uma mão no ombro da idosa. Um gesto suave, respeitoso, quase sagrado. E quando tocou, a idosa fechou os olhos novamente, como se aquele simples toque reabrisse uma ferida antiga. As pessoas ao redor começaram a cochichar. "Quem é essa senhora? Por que estão tratando ela assim?"
O que está acontecendo? A tensão aumentava como tempestade prestes a cair. A gerente, agora irritada e um pouco insegura, tentou assumir o controle de novo. Alguém vai explicar o que está acontecendo ou eu vou ter que chamar a segurança? A mulher elegante virou-se lentamente para ela e disse, com uma calma que mais parecia ameaça: se eu fosse você, não diria mais uma palavra. A gerente arregalou os olhos, sem entender nada. Mas havia algo no tom daquela mulher que fez até o segurança, que observava de longe, dar um passo para trás. O jovem funcionário começou a chorar. Silenciosamente, mas chorar. A idosa tentou falar algo, mas sua voz falhou. Parecia que uma verdade enorme estava prestes a sair. Mas ainda não era o momento. A mulher elegante segurou novamente o braço da idosa, dessa vez com mais firmeza, e disse: venha comigo, agora. A idosa hesitou, olhou ao redor, viu rostos curiosos, outros frios, outros desconfiados, e finalmente assentiu com a cabeça. A gerente continuava sem entender nada. Ei, a senhora não pode simplesmente pegar essa mulher e sair assim. Tem regras aqui. A mulher elegante deu 2 passos na direção da gerente, chegando bem perto, tão perto que ela teve que recuar. Você não faz ideia de quem acabou de humilhar. Não ouse impedir nada. A gerente engoliu seco. Pela primeira vez, parecia realmente assustada. Sem dizer mais nada, a mulher elegante começou a conduzir a idosa para a saída. O jovem funcionário seguiu atrás, tremendo, como se estivesse indo ao encontro de um fantasma do próprio passado. Enquanto os 3 caminhavam pelo corredor do mercado, as pessoas se afastavam. Algumas murmuravam, outras olhavam com medo, outras com respeito, mesmo sem saber o porquê. A gerente paralisada só conseguiu assistir, sem entender, sem controlar, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. E então, bem na porta do mercado, a idosa parou, virou devagar, olhou para dentro, olhou para todos e disse uma única frase: vocês não sabem o que fizeram. Silêncio absoluto. E aí, algo ou alguém surgiu atrás da porta do mercado, fazendo o clima ficar ainda mais pesado. A porta automática do mercado se abriu devagar, soltando um sopro de ar gelado que fez alguns sacos plásticos balançarem. A idosa ainda estava parada na saída, a mulher elegante ao seu lado. O jovem funcionário logo atrás, pálido, engolindo lágrimas que ele já não conseguia esconder. Então alguém apareceu na entrada. Um homem de meia idade, terno escuro, expressão séria e olhar direto. Ele caminhou sem pressa, como quem já sabia exatamente onde precisava ir. Quando a gerente o viu, empalideceu imediatamente. Ela sussurrou trêmula: não é possível. É ele mesmo. Era o dono da rede inteira de mercados. O homem que mandava em tudo. O homem que quase ninguém tinha coragem de olhar nos olhos quando ele fazia uma visita surpresa. Ele parou diante da idosa, ajeitou o paletó. E então, com o maior respeito que alguém poderia demonstrar, se curvou. Sim, o dono do mercado inteiro se curvou diante daquela mulher. O silêncio virou pedra. Ele pegou suavemente as mãos dela e disse, com a voz emocionada: Dona Helena, eu achei que a senhora nunca mais pisaria em um dos meus estabelecimentos. A gerente arregalou os olhos, incapaz de entender. A mulher elegante, que era, na verdade, a filha do dono, enxugou discretamente uma lágrima. A idosa finalmente levantou o rosto. Agora ela não parecia frágil, não parecia pequena, não parecia invisível. Havia uma grandeza silenciosa em seu olhar. O dono continuou: se hoje existem mais de 40 lojas funcionando, é porque a senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. Foi a senhora que investiu o primeiro dinheiro. Foi a senhora que me ensinou a cuidar das pessoas. Foi a senhora que me deu uma segunda chance quando eu não tinha nada. A gerente começou a tremer. As pernas fraquejaram. Ela tentou dar um passo, mas quase caiu. Eu não sabia, gaguejou, buscando palavras que não existiam. O jovem funcionário, chorando, finalmente explicou: Gerente, eu tentei avisar. Tentou avisar o quê? Ela gritou desesperada. O rapaz respirou fundo e disse: essa idosa é a verdadeira fundadora do mercado.
A mãe do projeto. A mulher que salvou o seu chefe da falência. A mulher que sempre tratou os funcionários como família. A mulher que colocou comida na mesa de muita gente quando nem loja existia, inclusive na minha. O mercado inteiro se transformou num templo de silêncio. A idosa respirou fundo e enfim falou, com a voz firme que ninguém imaginava. Eu nunca quis reconhecimento, nunca quis homenagem. Eu só queria comprar meu pão, sem ser tratada como lixo. Só isso. A gerente começou a chorar compulsivamente, tentando se aproximar. Me desculpa. Por favor. Eu não sabia quem a senhora era. A idosa ergueu a mão, interrompendo. Não peça desculpas porque descobriu quem eu sou. Peça desculpas porque descobriu quem você é. A gerente caiu de joelhos, literalmente. Desmoronou no chão, entendendo que aquele momento ia persegui-la para sempre. O dono da rede virou para os funcionários. A partir de hoje, esta senhora tem passe livre vitalício em todas as lojas. E quem tocar nela com desrespeito, estará tocando em mim. Em seguida, ele encarou a gerente com um olhar frio, duro e definitivo. E você não faz mais parte da empresa. A gerente chorava, implorava, mas era tarde demais. As pessoas começaram a se afastar dela como se a vergonha fosse contagiosa. A idosa, porém, caminhou até a ex-gerente. Olhou nos olhos dela e disse a frase que marcou a vida de todos ali. Que isso sirva de lição. Nunca humilhe alguém por sua aparência. Você não sabe o que Deus colocou dentro daquela pessoa. A mulher elegante abraçou a idosa. O jovem funcionário também. E o dono colocou a mão no ombro dela como quem protege algo sagrado. A idosa sorriu, pela primeira vez. E saiu do mercado, não como uma senhora frágil, mas como uma lenda viva. Como alguém que o destino protege. Como alguém que Deus honra. A história terminou ali, mas a lição ficou gravada para sempre. Até a próxima história.